Bom dia a todos. Voltamos hoje com mais um episódio do Expert na Área no UniFACast, o podcast do melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Hoje, com a presença de três belos convidados. Lucas Gonçalves, ex-aluno de odontologia aqui na nossa universidade. Daiane Magri, ex-aluna de educação física aqui também na nossa universidade. E Elaine Nasser, ex-aluna do Direito aqui da nossa universidade. E eu quero deixar todos bem à vontade, agradecer pela presença de cada um de vocês. E vamos pelas nossas histórias um pouquinho. Lucas, pode começar? Fala um pouquinho sobre você, por favor. Então, bom dia, prazer, meu nome é Lucas, né? Sou cirurgião dentista, sou especialista em ortodontia também. Né? A minha história na odontologia começou muito antes, né, da faculdade. Eu já terminei o colégio, decidido a fazer odontologia, né? Não tinha recurso financeiro para isso a princípio, né? E aí, por conta disso, surgiu a oportunidade de fazer um curso de prótese dentária, aqui mesmo no Unifaá, né? Que era um programa do governo na época, que era sediado aqui. E logo depois disso, eu terminei o curso final de 2015, em 2016 eu ingressei na faculdade, né? Me formei em 2019 e a partir daí comecei já a trajetória na odontologia. Então, sou a Daiane Magri, sou proprietária do Espaço Magri, um centro de treinamento só para mulheres, aqui na cidade de Valença, no Clube dos Democráticos. Eu tive essa ideia de montar um espaço para mulheres pelas necessidades que eu via dentro das academias, tanto como praticante de musculação, como personal em outras academias. Então, foi algo assim muito importante para mim, um sonho que eu realizei. Então, tá dando muito certo. Eu sou Elaine Lacerda, sou advogada, né? Sou especialista em direito previdenciário, que é uma área assim que eu me encontrei, sou apaixonada. Mas também fazemos outras áreas, né, no escritório. Eu me formei em 2013. Inicialmente achei que no direito o meu caminho seria concurso público, mas na prática foi oposta, né? A minha carreira foi no sentido oposto. E eu sou muito grata por isso, né? Por ter hoje um escritório. Não trabalho sozinha, né? Tenho uma equipe maravilhosa que está aí junto comigo há longos anos. A gente já tem aí pelo menos uns 12 a 13 anos juntos, né? E com essa equipe. E eu sou muito feliz na advocacia. Eu gosto, assim, eu posso dizer que eu faço o que eu amo. E hoje a gente vai conversar para falar um pouquinho mais para vocês. Ótimo. Obrigado pela visita de cada um de vocês, tá? Queria perguntar para vocês como é que surgiu a ideia de empreender, como aconteceu, como foi a sementinha dentro de cada um de vocês, por favor. Na verdade, não foi nem muito uma escolha, eu acho que eu me movi mais por uma necessidade, né? Eu terminei a faculdade em 2019, né? Fiz a colação de grau no iniciozinho, ali em janeiro de 2020, e me mudei de cidade. Eu colei grau, se não me engano, numa sexta-feira. Na segunda-feira eu já estava indo para outra cidade, né? Aí comecei a trabalhar numa clínica popular. E desde então, muitas coisas dentro dessa clínica começaram a me desagradar. E muitas coisas assim, que seriam coisas insalubres mesmo, sabe? Então eu decidi voltar. Eu falei assim, olha, dinheiro nenhum no mundo paga meus princípios e aquilo que eu entendo como certo. Então eu vou voltar sem previsão de nada, sem pensar em abrir consultório nem nada, eu voltei. E no meio disso tudo, eu voltei num sábado. Na segunda-feira, quarentena, fecha tudo, pandemia. E assim, o cenário era muito caótico, né? A gente já a princípio achou que seriam 15 dias, de 15 passou para 20, e de 20 foi para, acho que 2 anos ou quase 3 de pandemia, né? E aí, fiquei 5 meses em casa. Só que no meio desse caminho, mesmo em casa, eu comecei a gerar conteúdo para a internet. Então eu montava ali, colocava iluminação ali, bem amador mesmo, sabe? Começava a fazer vídeos sobre curiosidades, sobre mitos e verdades, e engajando no Instagram mesmo sem ter no consultório. E a partir daí, depois de uns 5 meses, eu comecei. Um amigo estava saindo de uma clínica e falou assim: olha, tô saindo,
o lugar que eu vou alugar tem mais uma sala. Quer montar seu consultório? Falei assim, olha... E aí, esse período que eu fiquei lá, fiquei 2 meses lá nessa clínica popular, assim que eu formei, guardando bastante dinheiro, tudo que eu podia guardava. Então, assim, falei, vambora. E aí, montei o consultório. Comecei, assim, com o básico do básico, e a gente fui crescendo, assim, e, assim, desafiador, porque o cenário não era favorável, abrir uma clínica de odontologia no meio de uma pandemia, né, e a gente, nós estávamos, né, a classe odontológica no topo do grupo de risco, né, porque eu acho que nós éramos os únicos que não conseguíamos atender com paciente de máscara. É verdade. Né, então não tinha como. A biossegurança já não era mais a mesma que eu aprendi na faculdade, era uma biossegurança nova, né, a gente trabalhava com jaleco estéreo, cirúrgico e face shield, máscara N91. E aí toda a questão de limpeza do consultório depois que o paciente saía. E era assim, era ir trabalhar com medo e voltar com medo todos os dias. Por morar com os meus pais também, né? E carregar algo para dentro de casa. Então, assim, foi muito desafiador. Mas eu decidi, falei assim, olha, é o que eu consigo fazer agora, é o que eu preciso fazer agora e vai dar certo. E era essa certeza de que ia dar certo, né? E graças a Deus, deu certo. Tá dando certo, exato. Além do desafio de ter seu próprio negócio, era vencer também a barreira Da pandemia, que é algo que ninguém esperava, né? Sim. Quando eu estava trabalhando lá nessa clínica, a gente ouvia, a televisão da recepção da clínica ouvia, vírus, só que a demanda era muito alta, a gente não parava para assistir nada, eu chegava em casa, dormia para acordar, para trabalhar no outro dia, mais de 12 horas de trabalho. Então, quando eu voltei e entendi a seriedade do que estava acontecendo, dá um medo, mas aí tive que ir com medo mesmo. Foi na coragem. Foi na coragem, exato. Parabéns. Doutora Elaine. Então, diferente dos 2 colegas que estão aqui, né, eu não abri o meu escritório, né. Durante a faculdade eu fiz estágio, né, e assim, eu acho que para o estudante de direito o estágio é fundamental, porque a melhor escola é a prática, eu posso afirmar. Eu só consegui advogar graças ao estágio que eu fiz durante a minha faculdade, que eu fiz no escritório, né, com o Rogerinho Cabet. Eu fiz na Defensoria Pública, no Fórum, fui conciliadora, e depois eu passei para estágio da Procuradoria-Geral do Estado, que também eu pude aprender muito, né, sobre a minha área. E depois que eu me formei, o estágio acabou, né, eu tive novamente uma oportunidade de voltar a trabalhar com o Rogerinho, né. E o Rogerinho, na época, a gente tinha uma estrutura bem diferente do que se tem hoje, tá? Eu trabalhava com ele, ainda nem era como advogada, fui tirar minha carteira da ordem, assim, naquele ano, né, mas eu já estava lá com ele, fazia, né, mais uma parte como se fosse um estágio para mim até então. E o Rogério, era interessante que, assim, ele tinha outras demandas, ele não conseguia se dedicar tanto ao escritório. Então ele fazia uma única área, ele só fazia direito do consumidor, que era a especialidade dele. Só que para mim, aquilo era pouco. E eu comecei a falar com ele, Rogério, olha só, eu gosto de outras áreas, eu gostaria de pegar outras coisas, mudar um pouco esse contexto que nós temos hoje. E o Rogério, assim, ele é uma pessoa, assim, muito maravilhosa mesmo, muito, assim, ouve muito. Eu sempre sentia que ele ouvia, assim, a minha opinião. E a partir daí, eu comecei a puxar uma coisinha ou outra, né? Uma família, que é uma coisa que é muito comum, né? Inventário, ações cíveis de um modo geral, administrativo, que é uma área que eu fiz a minha prova da UAB, né? Em constitucional administrativo, então eu gostava. E com isso, o escritório foi crescendo. Nós mudamos para um espaço maior, nossa cartela de clientes mudou. Antigamente a gente chegava um cliente, eu preciso de um inventário. A gente tinha que indicar para um colega. Chegava um cliente, eu preciso fazer aqui, eu estou com um problema de servidora estadual, eu estou com um problema no meu salário, eu preciso fazer uma revisão salarial. Eu tinha que indicar para um colega. Previdenciário, que hoje é assim, a área que eu
sou apaixonada, né, que eu faço, que eu gosto muito, tinha que indicar para um colega e a gente fazia uma parcela muito pequena. E para o escritório não era rentável, não era interessante. E aí eu falei assim, Rogério, eu quero fazer assim um curso de mínimo de administração, porque eu sentia que havia essa necessidade por causa da ausência dele diante de outras demandas que ele tinha. E aí acabou que eu me vi administrando um escritório de advocacia, né? Totalmente diferente do padrão que ele tinha, né? E deu assim, vem dando certo, né? Deu certo, vem dando certo. A gente tem uma equipe, porque diferente da área, né, de vocês que de repente vocês conseguem fazer sozinhos, eu senti a necessidade de ter uma rede de apoio ali comigo, né? Porque eu não conseguia dar conta de tudo. Hoje eu dou conta de prazo, a Monique fez publicações, o Rogério faz um prazo de determinada área, eu faço de outro. E eu fico, gente, vamos fazer uma especialização, vamos puxar uma área nova. A doutora Monique animou, hoje ela é nossa especialista em direito do trabalho. O Rogério, especialista em direito do consumidor, em direito processual civil. E eu, especialista em direito previdenciário. E a gente tem hoje uma forma assim, bem legal. Então, quem está começando, às vezes, não tem condição de abrir um escritório, ou, assim, tendo um estágio e faça diferente. Eu acho que para dar certo, todo mundo aqui pegou uma oportunidade e fez de forma diferente. Se você se dedicar e quiser aquilo, você faz dar certo. A Magna teve uma ideia sensacional, né, de abrir uma academia só para mulheres. A questão de ver a oportunidade. Exatamente. Você estava falando, você viu uma oportunidade ali. Tá Isso. faltando isso, né? E o nosso colega aqui no meio da pandemia, que todo mundo estava se escondendo e fechando as portas, ele resolveu abrir. É uma oportunidade. É oportunidade, exato. E aí a gente faz dar certo, né? Gente, eu sou assim, muito feliz com o escritório de advocacia, porque assim, eu tenho uma filha, né, de 8 anos, que é o que me inspira, né, a trabalhar, a correr atrás, a realizar sonhos. Eu sou uma pessoa também que sou apaixonada pela vida e por sonhos. Então eu quero realizar, eu quero fazer acontecer. E eu penso, o que eu vou fazer para que isso dê certo? Eu posso buscar minha filha no colégio, eu posso me organizar. Gente, hoje eu não vou para o escritório porque vai ter uma apresentação de balé. Eu posso chegar tarde, eu tenho uma liberdade de horários. Eu quero viajar, não estamos de férias, estamos em abril, eu quero fazer uma viagem. Gente, vou aceitar a agenda, eu vou viajar. Então a gente entra no direito com a cabeça de que o melhor dos mundos é o concurso público, mas nem sempre. Nem sempre. A gente consegue se despontar onde a gente estiver, desde que a gente queira, né? Eu acho que é por aí. Perfeito. Muito bom. Bem original a todos. Por favor. Então, eu sempre tive vontade de empreender. É algo que sempre veio dentro de mim. Eu fiz 2 anos de administração aqui no Cefet mesmo. Tá? Então, ali eu fiquei 2 anos, aprendi bastante. Mas no meio da faculdade eu vi que eu não iria me identificar em trabalhar na área. Mas foi muito importante. Esses dias até encontrei um amigo meu que fazia faculdade comigo e ele falou assim: você sempre quis ser empreendedora, né? Você sempre quis montar uma empresa. Eu falei, você foi a montar? Ele falou, nossa, eu fico admirado, porque eu vou ser empregada para sempre. Então, acho que o empreendedorismo, ele vem de dentro da gente, né? Aquela vontade, né? Igual ela, você pode ver no meio da faculdade, mas quem é empreendedor tá dentro, tá no sangue, entendeu? Eu era uma empreendedora e eu me vi. Você vai descobrindo empreendedor. Sim. Então, eu sempre tive essa vontade, né? Então, é algo que sempre veio comigo. Aí, eu fiz 2 anos de administração. Falei, não é pra mim. Eu sempre gostei de esporte, musculação. Aí, eu falei, vou fazer educação física. Aí, me falava. Comecei, e foi o que ela falou. A gente vai se preparando durante a faculdade. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Quem está vendo aqui, os estágios. Eu fiz estágio de escolinha de futebol. Eu fiz estágio em academia de musculação. Fiz estágio aqui no Pro Cuidar, que é muito interessante. É um projeto interessantíssimo que a gente lida com as pessoas que vêm do ambulatório. Aí foi a minha virada de chave, onde eu percebi, assim, porque a gente vai percebendo as coisas durante a faculdade. Eu percebi que o exercício físico era muito além de você ir para uma academia ou você ir para um esporte. O exercício físico é saúde, é vida. Ali eu percebi, porque a gente lidava com pessoas doentes. Então ali eu falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Então ali foi muito importantíssimo. Então durante a minha faculdade toda eu fiz estágio, me preparei, tá? Quando eu me formei, aí durante, né, fui percebendo algumas coisas. E aí
com a minha experiência de treino e de estágio, eu percebi que as mulheres precisavam de um espaço. Falei, não, acontece muita coisa comigo, né? Com mulheres, assim, dentro da academia. Então eu percebi que as mulheres precisavam de espaço. Só que, primeiramente, eu falei, não, por enquanto não dá. Me formei, virei personal, continuei dando aula na academia. E ali, acho que você se forma e você já começa a empreender. Mesmo sendo personal, não tendo meu espaço, eu tinha que empreender na minha imagem, no meu negócio, assim, como eu vou atender o meu cliente. É ali que começa o empreendedorismo, entendeu? Então é ali que as pessoas começam a te ver. Então comecei a dar aula, dava aula para mulheres, mas assim, não assim, pensar se vou dar aula para mulheres. Aí eu assim, eu sou baixinha, pequenininha, não vai dar aula para homem, né? Aí eu pensei também, falei assim, não. Então, corta homem, não vou dar aula para homem, porque assim, no início você quer cliente. Sim. Você precisa do cliente, né? Eu falei assim, não, mas eu quero dar aula só para mulher. Não só na questão de saúde, mas estética. Como eu sempre ia, então você tem essa experiência de como trabalhar e a faculdade te traz toda a sua bagagem, né? Então foi isso. Aí eu vi uma oportunidade de montar um espaço só para mulheres, que seria um diferencial na cidade, mas também era um risco que eu ia fechar um público. Será que vai dar certo? Será que eu não vou perder cliente por não atender homem? Então, essas dúvidas surgem, mas aí deu certo, eu tive a oportunidade, falei, vou montar, vou meter a cara. E tudo foi pensado ali no meu estúdio. Cada detalhe, entendeu? Para as mulheres, até a cor do estúdio, o banheiro com flor, os detalhezinhos, então tudo foi pensado. Então, eu acho que empreender é isso, a gente vem criando a sua trajetória de empreendedorismo, não é de uma hora para outra que você empreende. Esses dias, vou dar até um exemplo, eu pesquiso muito sobre os concorrentes, não de Valentes, de outros lugares, as ideias. Então, eu vi uma personal, porque infelizmente o personal de academia, o professor de academia, não estou dizendo o personal que dá aula para uma pessoa só, ainda é muito desvalorizado. Então você tem que pensar maior, você tem que querer mais, entendeu? Não, a educação física dá dinheiro sim. Hoje a oportunidade está aí. Eu sei que tem gente que não leva jeito, mas você pode aproveitar várias oportunidades. Eu vi uma garota, vou dar esse exemplo para as pessoas que estão escutando, às vezes pensar fora da caixa. Eu vi uma personal, eu entrei no Instagram dela, eu vi que ela fazia um trabalho diferente, e ela mora no Rio, e ela criou um grupo de professores que atendem ela mora na Barra da Tijuca, dentro dos condomínios. Então, diariamente, ela tem mais de 20 aulas dentro dos condomínios da Barra. Então, olha a oportunidade, entendeu? É pensar fora da caixa. Empreender é possível para todo mundo. Então, acho que é esse caminho aí. Nossa, bons exemplos. Eu fiquei muito tocado aqui, porque a doutora, ela sai da faculdade, vai com a ideia do estagiar ainda, e nesse processo, ela vai além, ela se torna uma administradora de escritórios. E daí ela passa a ser uma gestora, e hoje, nada mais posso dizer, é uma gestora dentro do seu escritório. É verdade. Pensou também além da caixa, que o escritório atendia um segmento. Basicamente, hoje, atende todos os outros. Todos os outros. E ainda incentivou os colegas ali a buscar. Isso é muito interessante. Lucas, ele vou chamar de aventureiro. Mas basicamente, no momento que todo mundo estava fechando a porta das suas casas, ele estava abrindo o seu próprio negócio. É um diferencial, uma ideia toda corajosa e original. Vou falar do seu também. Não tenho o que dizer. Genial, né? Genial. Eu sei que basicamente a gente realmente, toda vez que nós vamos abrir o próprio negócio, a primeira dúvida é, será que vai dar certo? Tinha tudo para dar certo e Deus está dando. Parabéns. É um diferencial, é o seu próprio negócio. E achei muito interessante com a ideia de eu pinto da cor que eu acho que elas vão gostar. Basicamente ela está pintando o que ela gosta. Exatamente. Eu vivi como É a sua identidade, né? Parabéns. Queria perguntar para vocês essa mesma ideia de como foi montar o espaço físico de vocês, de trabalho. Você já me deu uma dica lá, porque você olha para você, mas o seu, Lucas, como é que foi montar esse processo? Foi, assim, muito desafiador, né? Porque o investimento no consultório odontológico é muito alto, né? Eu sempre falo, às vezes, em conversas, e até mesmo com o paciente, falo assim, quando eles sentam numa cadeira, eles estão sentando num carro zero. Sim. Nossa. Sabe? Então, assim, eu ainda tinha dentro de mim o seguinte, eu não quero fazer qualquer coisa, eu quero fazer algo que seja a minha cara.
Né, eu lembro que até na época eu procurei uma designer para fazer um logo para mim, que é o logo que eu uso até hoje. Não pretendo trocar também, eu acho. Que fosse algo marcante, simples e marcante, para onde verem o logo, lembrarem que sou eu, né? Uma cor também, enfim. E aí eu lembro que eu pegava as coisas que iam chegando e ia colocando dentro do meu carro, levava todo dia à noite para o consultório, que era o dia porque o consultório do rapaz que trabalhava comigo já estava montado, né? Então eu não podia ficar lá durante o dia, né, transitando com as coisas. Então fui colocando no meu carro e levando. Colocava no carro e levava. Às vezes fazia 4, 5 idas e voltas toda noite. Pelo menos aí uma semana e meia, 15 dias talvez. E fui fazendo tudo do meu jeitinho mesmo, sabe? E aí esse investimento foi um investimento que eu consegui juntar, né, dos 2 meses que eu fiquei ali trabalhando, né? Meus pais também me ajudaram nesse investimento, né? Porque não daria só com o dinheiro que eu consegui, né, reter ali. Mas uma coisa que eu tenho muito em mim é que ainda não está do jeito que eu quero que esteja. Eu preciso avançar e preciso crescer, sabe? Então, foi desafiador, mas hoje eu tenho relatos de pacientes que eles chegam e falam assim, cara, eu chego aqui, eu me sinto bem em casa. Parece que o ambiente é aconchegante, sabe? O ambiente, eles falam assim, o ambiente é a sua cara. E uma coisa que eles brincam, eles aqui não tem nem cheiro de consultório. Né? Porque... Foi intencional? Na verdade, um pouco sim, porque eu também não gostava do cheiro, não. Mas, e assim, os pacientes, eles realmente se sentem acolhidos. Sim. Sabe? Isso pra mim é um diferencial muito grande, é algo que me deixa muito feliz. Deles chegarem e se sentirem bem no lugar, sabe? Sem aquela tensão de estar dentro de um consultório. Né? Porque a gente as pessoas já olham pra gente meio assim, ó. Olha pra gente e já vê escrito dor. E muito pelo contrário, a nossa função é tirar isso, né? Então, assim, foi desafiador, né? Ainda é desafiador, mas estamos crescendo. E avançando. Legal. Vou tirar a palavra dor, tá? Não usarei mais. Não vou usar mais. O meu, eu acho que basicamente eu já falei, né? Que eu não abri o meu escritório, né? Eu comecei a trabalhar, deu certo, né? Eu comecei primeiro com o Rogerinho, aí depois veio a Monique, tá com a gente até hoje, e agora a gente tá com uma estagiária que eu praticamente... Ela chegou lá, pediu uma ajuda para fazer um trabalho, eu falei, entra, não pensei em estagiária. E ela, se Deus quiser, também vai continuar lá por muito tempo, ela é uma pessoa maravilhosa. Então, nosso escritório foi, né, surgindo, e assim, quando a gente me formou, aí realmente, eu fui escolher tinta, fui escolher as coisas, muito bom. Acho que é a parte mais legal também, né? Gostei muito, sabe? E aí, assim, hoje eu também amo a casa do escritório, o escritório novo. Eu sempre, sabe, meu sonho era ficar com o escritório assim, na rua, que todo mundo passasse de carro e visse, sonho ter o dono da porta, aquelas coisas, né? E hoje eu consegui realizar tudo isso. A gente acabou saindo da sala que a gente tinha, era ali na descida da Rua dos Mineiros, e a gente já está há mais de um ano agora ali na Araújo Leite, né, do lado ali da Dejun. E isso é muito bom, é muito gratificante, sabe? Ainda mais que você sentir que você está trabalhando na sua área de formação, é muito bom. Eu acho isso muito gratificante, acho que é a palavra. E como foi iniciar o atendimento autônomo, de forma autônoma? Então, eu acho que quem está começando, vou falar especificamente para o direito, né? Quando você começa a advogar, porque assim, eu tinha o respaldo que eu tinha o Rogério, né? Ele é muito inteligente, eu brinco com ele, tem uma vasta experiência, um poço de sabedoria. Então, assim, eu tinha uma pessoa para tirar dúvidas, né? Porque eu acho que você começar sozinho bate realmente uma insegurança. Mas hoje, gente, essa tecnologia da informação, a gente avançou anos, Luiz, assim, na nossa profissão. Então, você que está começando, você não tenta tirar tudo da sua cabeça. Você tem que tem que estudar, né? Advogado tem que estudar, não tem jeito. É uma constante
estudo, assim, então você vai hoje fazer o quê? Pesquisa de jurisprudência. Eu vou entrar com um processo aqui, eu pesquiso a jurisprudência aqui do Fórum de Valência, do juiz aqui da primeira vara, da segunda vara. Ah, eu vou ter que entrar, eu tenho um processo, eu tenho que entrar num mandado de segurança em Brasília. Eu fui pesquisar a jurisprudência lá de Brasília, TRF, DF, né? E pesquisei lá qual é o entendimento, como é que eles julgam isso. E aí você tem Juiz Brasil, você tem, sei lá, várias ferramentas que hoje te proporcionam isso. E isso já vai te dar uma segurança. O juiz de lá, ele está entendendo que isso aqui é procedente, está julgando procedente essa demanda, não sei. O caso de lá é um caso muito específico, mas eu vou colocar um aqui, que a gente aparece todo instante no escritório, que é isenção de imposto de renda para pessoas com doenças graves. Doença grave. Então, o que acontece? Eu já estou pesquisando, essa aqui teve câncer de mama, né? Esqueci o nome técnico. Enfim. E aí eu pesquiso, como é que está aqui o federal, servidora federal, então eu tenho que ver no TRF, que é o nosso onde? É em Barra, eu tenho que pesquisar ali como é que está julgando. Então você já vai tendo mais segurança e estudar. Quanto mais você estuda o processo, o caso concreto que você tem, vai te dar um arcabouço probatório e lexical mesmo, jurídico, para você entrar com aquele processo com mais segurança. Mas é sempre bom, se você tem um colega, até hoje eu faço uma lidinha aqui nessa inicial, nessa petição que eu fiz, que é um caso assim mais sensível, né? Eu acho que a troca é muito importante. Então, você ter um amigo, eu acho também muito bacana, de repente, quem está tentando abrir um escritório, de repente com um amigo, uma pessoa que se sente confiança, ou procura ter uma oportunidade, um estágio. Se a pessoa for boa, ela vai continuar ali, né? E ela vai conseguir conquistar o espaço dela ali. Então, eu acho que para quem está começando e quer advogar, pode fazer uma consulta de jurisprudência e estudar, né? Eu acho que é basicamente isso. A doutora era tão rápida que ela já me respondeu 2 outras perguntas aqui, ó. Como foi atrair cliente e qual a importância das parcerias e networks? Já me respondeu. Já me respondeu. É isso aí. E essa questão de atrair clientes também especificamente, a gente aqui na nossa área do direito, ela tem assim, é uma área que é vedada a propaganda, a gente não pode fazer propaganda, a gente não pode panfletar, não, a gente não pode fazer nada. Nossa, então limita muito vocês. Limita, a gente não tem essa norma de marketing. Marketing jurídico, ele tem assim, um regramento muito específico, né? E qualquer coisa, né, a OAB, eu até faço parte também, hoje sou conselheira da OAB, e a gente recebe ou a gente vê muitas coisas e a gente tem que impedir, né? Mas nada impede de captar clientes, de repente, hoje em dia, né? Instagram, as mídias sociais, a gente não pode venha fazer a sua ação comigo. Isso é vedado. Não posso fazer isso. Mas eu posso o teu trabalho, né? fazer conteúdos informativos, eu posso... Um marketing mais indireto, né? Um marketing mais indireto. Então, a gente não tem como fazer, né, até tem muita condenação em advocacia predatória, quando você capta de forma massiva determinado nicho, determinada cartela de clientes. A gente é até multado e a gente não pode fazer de forma alguma. Então, o advogado, ele tem, assim, um marketing bem, assim, bem velado, bem diferenciado aí das outras áreas. A gente aqui, cidade pequena, é mais o boca a boca que acontece. Como a gente abrir mais, né, a cartela assim, de clientes. Hoje em dia, um cliente vem fazer uma ação de previdenciário, mas ele também quer fazer uma ação civil, ele também quer fazer uma de consumidor, aí a vizinha quer fazer de trabalhista, e aí a gente acaba tendo muito essa questão, né, do boca a boca. Eu sou das antigas, né, gente? Eu sou formada há muito tempo. Isso funciona muito bem, né? Funciona muito bem. Pequena, então você vai sendo... Mas eu acho que o jovem hoje ele vai explorar mais essas tecnologias aí, Instagram, né? Eu já tô mais assim, das antigas mesmo, mas eu acho que quem tá chegando vai explorar, mas tem que saber, tem que ler antes o código de ética da ordem, porque senão vai ter aí uma penalidade. Professora, então, eu queria perguntar, o seu empreendedorismo é muito original. Como conseguiu captar cliente? Você veio de forma natural, elas foram se identificando e foram aparecendo? Então, assim,
No início, é uma questão mesmo de identificação, tá? Você faz o meu trabalho hoje, é mais um marketing dentro da rede mesmo. No início, principalmente, foi dentro da rede, Instagram, tá? Principalmente o Instagram. Então, elas foram se identificando. No início é mais difícil, tá? A captação de clientes. Foi aos poucos. Primeira semana tinha uma, duas alunas, trouxe algumas de personal. Então, foi mais difícil. E é o que eu tinha falado, que ela estava falando aqui. Como Valença é uma cidade pequena, o boca a boca funciona muito bem. Não vai passando, sabe? É claro que a gente tem que apresentar, eu sempre falo com a minha equipe lá, a qualidade do serviço é tudo, o atendimento, como a gente lida com a mulher, o acolhimento está em primeiro lugar. Então, o atendimento, você apresentando um atendimento de qualidade, serviço de qualidade, eu acho que isso boca a boca vai acontecendo naturalmente. Foi nesse E sentido. o maior desafio nesse processo? Nessa questão da captação dos clientes. No geral, O maior desafio hoje, eu vou dizer a verdade, é empreender como mulher, tá? Não é fácil, não. As diversas demandas, eu não tô nem falando assim, a questão do machismo, tem mais homem. Hoje, 34% dos empreendedores são mulheres, ainda são menos que os homens, faz parte, né? Mas mais essa questão das diversas demandas que a gente tem. Ela é mãe, eu sou mãe também. Então, eu acho que vou nem dizer um desafio dentro do meu negócio, é um desafio externo. É as suas diversas demandas. Ser mãe, empresária, que não é fácil, é um desafio todo dia. E você tem que pensar o tempo todo, você tem que se inovar o tempo todo. Eu sou aquela pessoa que começa a entrar na minha zona de conforto, tem alguma coisa errada. Bora se movimentar. Você deve pensar assim, tem alguma coisa errada, tá começando a ficar muito parado, vamos mudar. Então, esse desafio de ser empreendedora, mãe, mulher, porque você tem as suas demandas, eu treino também, tenho que me cuidar, que a gente tem que fazer outras coisas fora. Então, eu acho que essas demandas todas em cima da gente, às vezes dá uma sobrecarregada, mas aí... São várias demandas distintas, todas ao mesmo tempo. Todas ao mesmo tempo. Eu compartilho dessa... Quando a gente tem filho, também. entendeu? Mãe, realmente assim... E assim, na advocacia, a gente... O profissional que está, né, o aluno que está pensando em ser advogado tem que ficar extremamente atento, porque nós temos prazos fatais. Sim. E esses prazos, eles podem matar o direito de um cliente. Então, assim, a nossa prioridade no escritório é prazo. A gente tem um quadro, assim, na parede, que é o quadro de audiências, lista de prazo, né? Lista de prazo enorme, eu fico lá fazendo, não pode perder o prazo. E, assim, o que ela acabou de falar... O advogado, ela também faz isso. Eu vou, me desdobrando entre prazos, audiências, minha filha, a minha rotina na minha casa, um momento de lazer, e a gente vai se equilibrando nessa rotina. A rotina realmente é pesada. É pesado. Não é fácil, não, mas é tudo que a gente faz com muito amor. Tanto no profissional quanto dentro de casa, sim, dá certo. Mas a gente às vezes se sente realmente um pouco sobrecarregado por ser mulher. Porque eu observei que todos ali têm rede de apoio, né? É importantíssimo. Essencial. Seja pela questão de equipe, seja familiar, seja... E até mesmo ela participa do SEMEC, né? A gente participa de um grupo de mulheres empreendedoras da cidade de Valença, que é um grupo mesmo, que a gente faz reunião constantemente. Essa rede de apoio de ver outras mulheres que conseguem, isso é muito importante também, se motivar através da história de outras mulheres. A gente sente que não está sozinha, a gente sente que não acontece só com a gente. E a gente vê que realmente a gente pode dar conta, porque assim, a maternidade, claro, o filho tem mãe, o filho tem pai, sim, mas o ônus da maternidade recai muito mais sobre a mulher, né? O filho está doente, é mãe, não sei o quê. A maior parte das vezes é a mãe. Então, assim, isso eu acho que dificulta de um modo geral, né? Eu acho que todas as áreas, né? A questão, assim, da dificuldade da mulher alcançar os maiores postos de emprego, conquistar as melhores vagas, ter mais postos de direção. Eu acho que tudo valorização isso, financeira no trabalho. Porque, assim, não tem uma divisão econômica com relação a isso. Então, a gente sempre vai ter, né? Até mesmo na hora de montar um negócio que tem a gestora como uma mulher, às vezes as pessoas olham, será que ela sabe tanto assim? Sim. Na hora quando ela falou da questão de comprar tinta, piso, do início, né, na hora que a gente está montando o negócio, aconteceu um caso até muito, assim,
eu não me afeto com essas coisas, não, sabe? Mas aí eu quero falar, mas cadê seu marido? Pra eu mostrar o piso pra ele. Quem tá comprando sou eu. Então, assim, sabe, tem ainda um olhar, é mulher, será que trabalha bem? Traz sentimento, tem que provar 2 vezes mais. Gente, inúmeras vezes eu atendendo um cliente, cadê a advogada? Sou eu. Exatamente. Você, mas tão novinha, tão nova, ainda tem essa questão. Eu já tô com 39. Não, novinha? Não, mas assim, tá me comparando o quê? Com o Rogério, né? Então eu acho que essa é uma dificuldade também pra quem tá começando, porque eles querem ser atendidos por pessoas mais velhas. Porque as pessoas mais velhas. Mais experiência. Isso deve acontecer isso com você Muito. também. De fato, mostra, mas assim, eu tenho já 13 anos de advocacia e contando com estágios, já são 15 anos. Eu já tenho também uma bagagem de experiência, mestrado. Então, é uma visão que a gente sente, né, com situação. São os desafios, são os desafios que a gente enfrenta. Eu acho que uma dificuldade que eu enfrentei assim, bastante no início foi a questão da idade. E a gente vive num país que existe um racismo estrutural também, inserido, né? Então, assim, no meu primeiro mês de formado, eu fui atender na clínica que eu trabalhava, a paciente queria ver meu CRO. Tipo, quem vai me atender? O dentista? Eu falei, eu sou dentista. Mas é mesmo? Nossa. Assim. Eu falei assim, aí eu fiquei sem, porque quando isso acontece, a gente fica meio sem chão. Você respira sem ter o que fazer. É verdade. E assim, e eu lembro que no finalzinho da faculdade mesmo, né, eu cheguei a estagiar de forma informal mesmo no CEL com a doutora Miriam, foi maravilhosa, inclusive comigo na época. E aconteceu isso lá também durante a faculdade, né, da paciente não querer ser atendida por mim, sim por ela. E a partir dali eu comecei a estudar sobre isso. Então, assim, ficava mais fácil de identificar. E quando isso aconteceu, eu falei assim, olha, a senhora tem 2 opções. Ou a senhora vai ser atendida por mim, ou a senhora pode levantar da cadeira e esperar outro profissional. E aí ela percebeu que eu percebi. E aí, enfim, aquilo me deixou sem chão, assim. Eu lembro que eu atendi, mas com vontade de chorar. Sabe? E assim, isso é muito real, sabe? Das pessoas não acreditarem que você tá no... postulando aqui. Exato, sabe? Perfeito. Durante a faculdade também as pessoas... porque a gente vinha estudar todos os dias de branco, né? Independente da aula, a odonto sempre vem estudar de branco. E as pessoas ficavam fazendo perguntas, tipo... E não conseguiam acreditar que eu fazia odontologia. Tipo assim, no meu bairro, sabe? Por ser um curso com um custo elevado, né? Tanto de equipamento quanto do próprio mercado. Sim. Né? Porque é um curso de saúde é um pouco mais... E assim, e foi um desafio muito grande. Hoje, eu acho que até mesmo pela postura que eu tomei, né, profissionalmente, isso é um pouco... Isso não acontece frequentemente. Né? Mas hoje eu aprendi a lidar com isso. A gente vai criando uma caixa. Exato. Né? Exato. Sabe o que acontece. Nenhum desafio que a gente enfrentou foi maior do que a nossa vontade de vencer e de conseguir chegar no nosso objetivo. Isso é empreender. Empreender. Perfeito. É superar os nossos desafios para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Seja por ser mulher, seja por ser negro, seja por ter outros desafios, outros impedimentos. Mas nada disso foi maior do que realmente a vontade de empreender. Sim. Tivemos aí dificuldade no nosso processo profissional. Estou falando que eu também sou um profissional, também empreendo. E é muito interessante quando todos aqui falaram e em momento nenhum ninguém deixou de sorrir. Mesmo contando a pior parte da experiência, ninguém deixou de sorrir, porque venceu esse processo. Porque foi além. A pergunta seria talvez qual o tamanho da dificuldade, não preciso nem responder. Já mostraram o tamanho da dificuldade. Hoje é justamente o contrário. Acredito que hoje o cargo de experiência que tenho, a capacidade de inovar, a identificação dos clientes, ou até de profissionais, a pergunta é aí o network, como é que fica, como é que faz? Levam essa experiência de vocês para outros locais, mostram para outros profissionais que também é possível, vamos buscar o nosso diferencial, vamos buscar a nossa originalidade, vamos dizer que, olha, foi difícil, mas não é impossível. Vencemos, estamos vencendo. Vale a pena. Acho que cada dia, de um jeito, vale a pena. É um leão por dia. Mas e daí?
Às vezes até 2, 3. Quem empreende gosta disso. A gente fala. A gente gosta com emoção, é gente. legal. Gosta dessa Com emoção é mais legal. É o que ela falou, quando tá tudo muito parado, É, a gente ele só fica vê, assim, opa, Tem alguma coisa errada tem também. que fazer aqui um curso novo, atualizar aqui uma área, Exatamente, direito, eu vou fazer uma pós. Vou arrumar uma coisa pra me estressar. Deixa eu perguntar, existe um momento ideal para empreender? Eu acredito que o momento ideal é o momento em que você... É o que a gente fala, eu acho que a gente falou aqui, né? A gente se descobre empreendedor. Perfeito. Então, assim, no meu caso, eu vi a oportunidade de, olha, os outros colegas de profissão estão fechados e alguém precisa estar aberto. E eu falei, agora é a hora. Então vamos abrir, né? Com medo todo dia, né? Ter que chegar em casa e tirar a roupa antes de entrar em casa. É Se tudo... preocupar. Sim. E assim, eu me descobri empreendedor. Eu não vi um momento assim, olha, eu vou empreender. Comigo também foi assim. Foi acontecendo, né? Exato. Eu sempre... algo... Daiane, né? Isso. Algo que a Daiane falou que eu sempre tive isso dentro de mim, né? De querer ter o meu próprio negócio, de querer ter talvez minha persona imprimida naquilo, impressa naquilo, né? E algo que hoje eu prezo muito, assim, porque odontologia muita gente faz. Né? Ortodontia muita gente faz. Mas o que eu quero é que as pessoas, os meus pacientes, venham ser atendidos por mim, por ser eu. Né? Então, assim, hoje eu tento trazer os meus pacientes para perto, né? De gerar conexão, olha, tô no dentista X, Y, mas eu quero fazer o meu tratamento com o Lucas, porque é o Lucas. Perfeito. Sabe, assim, e eu acho que isso para o empreendedor é muito importante. Porque as pessoas olham para você e te inspiram, e se inspiram em você e ao mesmo tempo te geram uma identificação. Né? Eu tive um relato de uma paciente que ela não conseguia entrar dentro de um consultório. Ela não conseguia entrar. A mãe dela veio, ela já era adulta, ela é advogada, inclusive. Ela já era adulta, já advogava e tudo mais. E ela veio com a mãe. Tinha trauma. Porque foram uma vez anestesiar ela, e eu acho que, pelo que eu entendi, né, porque ela não soube explicar muito bem, o anestésico desceu pelas vias aéreas e acabou que deu a sensação de que ela não respirava, porque ela parou de sentir, né? E aí ela ficou desesperada, enfim. E aí eu fiz um post no Instagram sobre medo de dentista e era 10 dicas para que você perca seu medo. E uma delas era ir ao consultório. E aí ela foi com a mãe, eu atendi a mãe, ela olhou e tal. E e aí foi passo de cada vez. Um passo de cada vez. Hoje, quando ela chega lá, inclusive eu vou atender ela essa semana. Hoje, quando ela chega lá, ela já deixa a bolsa dela, a gente já senta, conversa, sempre fala, olha, Mariana, o nome dela, falou assim, eu preciso te marcar 2 horários, que um te atende e o outro a gente conversa. Não é só cuidar dos dentes, né? Gente, isso que ele tá falando é muito interessante, porque assim, a gente sente com a nossa profissão que a gente tá fazendo um bem para uma pessoa. Ele mudou a vida daquela pessoa e eu também sinto isso na minha profissão. Perfeito. São casos que marcam a gente. Sim. Né? Eu tive também uma senhora de 64 anos. Ela foi tentar se aposentar no INSS, não conseguiu. Falaram que ela ainda tinha que contribuir mais 2 anos. E aí eu olhei para ela, Dona Maria, né? Eu falei, não, vamos ver, deixa eu ver o seu caso. Comecei a analisar. Gente, de acordo com os meus cálculos, né? Ela já poderia estar aposentada desde 62 anos. O que eu fiz? Eu peguei um tempo, ela morava na roça, a gente tem um município com uma incidência grande de produtores rurais. Ela morou na roça. Aí eu falei, o que a senhora fazia na roça, Dona Maria? Eu limpava o curral, eu lavava roupa na bica, eu tirava leite. Quantos anos a senhora tinha? Eu tinha uns 13 anos, fiquei lá até casar. Quantos que a senhora casou? Eu casei com 19. Eu falei assim, maravilha, o STF aceita o trabalho rural a partir dos 13 anos. A gente vai contar até do ano que a senhora casou. E agora eu vou dar entrada aqui. Aí ela falou assim, mas será? Eu falei assim, a senhora tem que acreditar na sua advogada, Dona Maria. Gente, eu dei entrada na aposentadoria dela. Ela se aposentou em 3 meses.
ficou muito feliz. Ela falou assim, eu não contei pra ninguém, porque eu não estava acreditando, mas agora eu vou contar. Vou contar com meu marido, vou contar com minha filha. Imagina a Aí felicidade. você olha e agora. você pensa assim, eu mudei a vida dela. Exato. Né? Perfeito. Porque ela Poderia chegou ficar aqui mais sem 2 anos, né? esperança. Triste, E né? tem que pagar. Olha, além de o sentimento, né, da pessoa, ainda tem o Sim, financeiro, sim, né? claro. Porque ela é desempregada, ela não tinha, assim, pagava com dificuldade ali o INSS dela, ela ainda teria que pagar mais tempo. Então, assim, a gente sente que a gente está mudando a vida da pessoa. Você tirou o trauma que ela tinha de dentista, olha. É muito legal, é realmente, assim, um diferencial e é uma gratificação que a gente sente, né? É gratificante você ver, poxa, eu ajudei uma pessoa, então eu acho que você faz com amor, você sente que você está fazendo o bem, né, de alguma forma, e é aquilo que você faz todos os dias. Então eu acho que as coisas tendem mesmo a dar certo, Perfeito, né, quando é perfeito. assim. E eu acho Quando que é isso feito com amor, significa. principalmente. Isso dá sentido ao que a gente faz. Dá sentido, é verdade. É Esse é você, o propósito, exato. né? Você olha e fala assim, eu tô no caminho certo. É. Eu tô É. fazendo o diferencial, eu tô mudando, nem que seja aos poucos, a realidade de pessoas. É. Né, assim, no meu caso, é muito claro para o paciente ele chegar lá, às vezes evento, né, que é sem dente algum, e sair com um sorriso. E eles choram, eu choro também. Ah, Eles choram, eles. Né, paciente, minha área de ortodontia, pacientes que tiveram que se privar de sorrir a vida inteira. E no final terem um sorriso alinhadinho, tudo bonitinho. E saírem, sabe, radiantes dali. Assim, eu mudei uma vida. é gratificante. É muito E gratificante. eles pegam um apreço pela gente, assim, absurdo. Sabe? Assim, o financeiro ele é muito importante, mas isso não tem preço. Ele não é tudo. Isso aí não tem preço. Você olhar a pessoa te abraçar e te agradecer. Sim. Ter mudado a vida dela, entendeu? Acho que isso Eu, dá sentido. perfeito. Toda vez que, experiência pessoal, toda vez que alguém, de certa forma, é preconceito comigo, profissionalmente ou não, eu lembro desse momento. Eu lembro de quando eu ajudei alguém. Indo um pouquinho para o lado do direito, contador como eu sou, há cerca de 2 anos atrás, consegui ajudar uma senhora também a se aposentar, ou, na verdade, a ter isenção de imposto de renda, porque ela está com Alzheimer e ela ia sair de casa para poder ir para uma clínica, para poder ter a condição necessária para se manter. E, obviamente, mudar de sair de casa e morar numa clínica, deixar uma família, não é barato. Estudioso demais. E eu consegui, através de processo administrativo, solicitar a isenção por moléstia grave. Faço muito lá também. E, além de ela conseguir a isenção, ela conseguiu o retorno de 5 anos de declaração. Porque isso aí. E está custodiando a vida dela agora, acho que por cálculo ali, que eu cheguei a calcular, há 5 anos por frente. E Qualidade de vida que trouxe para uma pessoa que já está numa situação difícil. difícil, Né? a família inteira agradeceu de um jeito que, cara, a felicidade de fazer. Hoje em dia eu procuro atender clientes assim, para justamente me dar essa sensação que eu tive quando eu percebi que eu ajudei. A sensação foi tão boa que eu falei, quero isso de novo. Eu quero isso. Se puder, pelo menos uma vez por ano, já venci. E queria pedir para vocês um conselho que vocês puderem dar para os alunos aqui da universidade, além de empreender, a ter coragem. Sim. Assim, o conselho que eu dou a todos os alunos, principalmente para as meninas, se preparem. Se preparem durante a faculdade, aproveitem as oportunidades, façam estágio, participem de projetos de extensão, sabe? Se preparem durante a faculdade e acredite no seu sonho. Tenham um propósito, se preparem, tenham um propósito e acredite. Tá? Não é fácil. Tem que ter muita coragem, tem que ter disciplina, tem que estudar sempre, todas as áreas aqui, não tem como a gente parar de estudar. Então, esse é o caminho. Não tem muito segredo, entendeu? Porque a hora, assim, que, vamos dizer, a sorte de achar, você está Preparado. Eu acho que isso é importante. Doutora? Eu acho que é isso mesmo que a Magli falou. E, assim, às vezes o aluno, né, tá assim um pouco perdido, mas eu acho que ele tem que dar o primeiro passo, sair da inércia, começar com o que tem
e fazer o que ele pode naquele momento, né? E aí ele vai caminhando e vai se descobrindo até o momento dele chegar e falar assim, consegui, eu tô num momento que eu tô satisfeito, porque, como eu dei até o meu próprio exemplo, eu comecei onde eu pude, no escritório, como se fosse uma estagiária ainda, e ali foram surgindo, né, as oportunidades e as coisas foram acontecendo. Eu acho que, assim, tem que dar o primeiro passo, né? E o que a Mari falou, tem que se preparar, fazer estágio. Gente, o estágio é muito importante. Pro direito, então, assim, é fundamental. Às vezes eu vi alguns amigos que tinham preguiça, né, de fazer estágio, mas vai ser, assim, essencial na sua vida. Muda. Então, O estágio reflete do dia a dia. a prática é a melhor escola, né? Não adianta. Então, eu acho que é isso, o que eu falei, somado com o que a Mari falou. Quer falar alguma coisa? Sim, eu acredito que o maior conselho que eu posso dar hoje, né, pros estudantes de odontologia que estão se formando ou que vão se formar, sejam corajosos, sabe? Não se movam pelo que eles veem, né? Se você foi um aluno dedicado, um aluno que, né, se esforçou nas práticas, porque uma faculdade tem muita prática, né? Porque a nossa profissão é muito prática. Se você estudou, e o desespero do recém-formado será que eu vou lembrar como é que faz cada procedimento? Porque são muitos. Será que eu vou lembrar etapa por etapa? Você vai. Porque aquilo vai se tornando, né? Hoje, na faculdade, a gente demora 2 horas para fazer uma restauração. Quando a gente começa a trabalhar, a gente faz em meia hora, 20 minutos. Né? Porque a demanda, o trabalho, ele vai te aperfeiçoando e te dando agilidade também. Né? Então, assim, não se movam. E aí, algo que eu trouxe muito pra mim na época é que, assim, Valença tem dentista em todo lugar. Mas eu entendia que eu não seria só mais um. Então, não se movam pelo que vem, mas sim por aquilo que vocês acreditam em vocês mesmos. Sabe? É difícil, mas é sobre ter coragem, né, de dar a cara mesmo pra bater e acreditar naquilo que você pode fazer. Não deixar o medo parar, porque eu acho que o que acontece muito no final da faculdade é o medo, né? Nossa, será que eu sei? Nossa, será que eu sei trabalhar com isso, entendeu? Não deixa esse medo parar vocês, não. Não deixe o medo parar. Vai com confiança. Se você se preparou, você sabe, tá? Você tá preparado para aquele momento ali. Se eu fosse pedir uma frase que possa resumir ou apresentar um pouquinho de quanto vocês são profissionais, ou uma frase que é um lema de vida, que vocês teriam para me passar? Adoro esse momento finalzinho aqui, sabe? Sim. A ideia é essa. Eu acho que é não desistir nunca. Sempre pensar que você pode ir além. Seja um sonho de ser mãe, seja um sonho de fazer uma viagem, de abrir um negócio. Eu acho que a gente sempre tem que sonhar, acreditar que nós somos merecedores de vidas extraordinárias e que nós somos capazes de tudo. Vamos além. Não, o primeiro desafio é você acordar de manhã, sair da sua cama, abrir seu escritório. Não tem nenhum cliente hoje, mas amanhã vai ter. Semana que vem vai ter. E eu não desistir, seguir em frente. Acho que é por aí. Perfeito. Né? Mais alguém? Algo que está até na bio do meu cenário profissional que, para mim, né, pro Lucas, a odontologia ela precisa ser com humanização e propósito, né? Algo que eu tenho muito, muito fixo no meu coração é que eu preciso mudar a vida das pessoas e cativar a vida das pessoas. E se eu pudesse resumir, né, o meu trabalho e aquilo que eu tenho feito, né, como serviço para a cidade de Valença, humanização e propósito, né? O propósito de mudar vidas, o propósito de chegar num lugar e principalmente entender que o paciente ele não é, né, um cifrão, ele não é um pagamento, ele é um ser humano que precisa ser cuidado da melhor forma possível e principalmente precisa ser entendido e ouvido, né? Eu sempre falo que a gente é um pouquinho de psicólogo às vezes também, né? O paciente chega, ele fala da vida e enfim, e já teve casos de paciente marcar comigo só para conversar. Eu falei assim, meu Deus, mas amém. E é isso, sabe?
se eu pudesse resumir, é isso. Fazer odontologia com humanização e propósito. Eu achei muito bonito isso que ele também. falou, porque assim, ele teve uma experiência em clínicas populares, ele sentiu que a profissão dele estava sendo vilipendiada e ele falou, isso não é para mim, e propôs algo totalmente oposto ao que ele teve lá como experiência, né? Então, assim, ele usou aquela experiência negativa, como uma forma de fazer diferente. Eu acho que isso é ser empreendedor. Eu achei muito bonito. Uhum. O que o Lucas lindo. falou Sim. mesmo, É. porque é isso que resume o empreendedorismo, a nossa profissão, Os olha que são princípios, né, que a gente Sim. tem, são que profissões são... diferentes, então acho que é isso que resume mesmo. E acredite, você confie no seu trabalho, acredite em você, entendeu? Dê o seu melhor, faça com amor. Faça com amor que vai dar certo. Muito legal. Lucas, tem uma coisa pra dizer. Eu nunca mais vou olhar um dentista com a palavra dor na testa. Tá? Obrigado. Acho que alguém tem que Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Foi uma experiência maravilhosa. Relatos, histórias, tudo que disseram aqui é muito importante. Pode ter certeza que está atingindo. Me atingiu, assim como vai atingir todo mundo. Eu fiquei muito impactado com cada detalhe de cada um, cada história de cada um. É uma fonte de inspiração. E se o objetivo era trazer pessoas que pudessem inspirar outras pessoas a entender o que é empreendedorismo e ser empreendedor, vocês atingiram, tá? Obrigado de verdade. Eu quero agradecer pelo convite, tá? Foi uma honra estar aqui. Realmente foi inspirador. Vocês me inspiraram aqui hoje. Foi muito bom. Eu fiquei com um pouco de medo no início, mas foi muito importante. A história de vocês é muito bonita e muito obrigada. Nada, eu só tenho que agradecer a presença de vocês. muito, e assim, eu acho muito importante para o aluno que às vezes está fazendo uma faculdade, está um pouco perdido, está fazendo talvez com muitas restrições e sente que ainda não encontrou o seu lugar no mundo, né? Mas essa hora vai chegar e vai dar certo. Então eu acho que o aluno tem que ter isso em mente, sabe? Que vai dar certo. Infelizmente, muitos desistem, muitos acabam saindo da área. Comigo mesmo, que formaram comigo, eu posso contar nos dedos quantos seguiram a carreira jurídica, né? Então isso é muito triste. Eu acho que eu gostaria de ver mais, né, pessoas empenhadas na profissão, pra gente ter uma troca. E assim, eu tô muito feliz também de estar aqui, que eu sou muito grata à faculdade que eu cursei. Aqui realmente a gente se sente em casa, mesmo que tá de cara nova, né? Muita coisa mudou. É muito legal ver Mas- o Unifar crescendo dessa Sim, forma. é muito que tá bom, crescendo. muito gratificante. Muito bom. Quero agradecer também pelo convite, né? Eu tenho um apego emocional ao Unifar, né? Eu sempre falo que é a faculdade do meu coração, assim. Eu entrei, eu vi o prédio da Odonto ali e falei, ai, que saudade. Bem, bateu. Que saudade, né? E assim, os alunos, né, que são, né, graduados em odontologia aqui saem com uma bagagem e um conhecimento prático e teórico muito bom. E eu vi isso ao longo das pessoas que eu trabalho, né, em comparação com as pessoas que eu trabalhei ao longo da vida, assim, nessas clínicas e tudo mais. Conhecimento de prótese, incrível, assim, a gente sai sabendo fazer a parte de clínico geral e me arrisco a dizer algumas especialidades também, né? Existem coisas que a gente aprende em cursos que a gente já sai daqui sabendo fazer, Não, né? Então, assim, é um curso incrível, né? Uma instituição que eu amo mesmo de verdade, né? Eu falo que se eu pudesse fazer, faria de novo aqui também de novo, né? Mas é isso, quero agradecer pelo convite, foi incrível. Essa questão que ele falou realmente, assim, o curso do Direito também é um curso muito bom, assim, me ajudou muito, assim, consegui passar logo, assim, de cara, né, na OAB, e foi, assim, realmente muito, assim, a maior parte, né, da responsabilidade foi realmente da instituição, os professores maravilhosos. Eu fiz, um estágio que eu fiz foi em Volta Redonda, e assim, eu comparava com os outros alunos, e assim, realmente a gente estava com um conhecimento no nível muito bom, muito bom. A faculdade realmente também mora no meu coração, sou apaixonada pela Unifar. Eu acho que ela é fundamental para a sociedade valenciana, ela é um diferencial na nossa cidade, a gente tem que aproveitar, né? Os jovens precisam aproveitar o que a gente tem, porque olha só essa estrutura de ponta.
realmente... Os professores, né, são maravilhosos. Até hoje a gente sabe E é debater casa, assim, E é uma faculdade que exporta para o Brasil e para o mundo. Sim, perfeito. Não é à toa que Profissionais excelentes. A gente precisa reconhecer isso, né? A população é precisa uma reconhecer. oportunidade, né, de ter isso aqui dentro de casa. Olha, Muito bom. o Unify é o melhor centro universitário dentro do estado do Rio de Janeiro e o 7º melhor do país. Isso já é algo que você possa dizer que temos o privilégio aqui dentro de Valença. Isso realmente é de se notar. Esse foi mais um episódio de Expert na área, nosso Unify Cast. Saberes que educam, vozes que inspiram. E até a próxima, né? Até. Até uma próxima.